Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao Boa Bear Futures. Sou o Thiago e estamos aqui para mais uma das nossas análises semanais do E-mini S&P. Depois de uma semana de payroll, semana de expectativa quanto às eleições que teremos agora nessa semana, também de Fed, dessa vez na quinta-feira, decisão de política monetária. Então vamos fazer essa revisãozinha aqui para mais uma semana importante. Começando pelo mensal, como é de costume, a gente vê que depois de 5 meses de alta, outubro, ele não chegou praticamente, ou praticamente atingiu o nosso objetivo lá, ele fez uma máxima em outubro, no 927. A gente tinha uma extensão de Fibonacci, uma projeção lá no 948. Ele 20 pontos nessa ordem de grandeza, de anos aqui, né, de projeção, a gente pode entender que foi atingida, né, lá no, com esses 20 pontos de diferença só. E fechamos com um candlezinho vermelho, esquisito, né, uma mínima no 724. Então, esse é um candle de atenção. A gente continua numa tendência bem forte de alta, mas com volatilidade nos últimos meses e uma pernada grande para cima pode significar uma correção também relevante, mesmo dentro da tendência. Né? Vejam que o Fibonacci de 38% aqui desse movimento está lá no 5,465, né? 300 pontos abaixo. Então, é, vale ficar de olho agora devido a esse candlezinho de outubro. Tá? No semanal, a gente atingiu, depois também de 6 semanas de alta, fizemos a segunda de baixa, essa já um pouco maior de intensidade em relação à anterior, né? A gente ainda está acima da média móvel de 20 períodos. Veio de um novo, no semanal, um novo topo, né? Fizemos um novo topo aqui. Então, por enquanto também, uma sinal de atenção, mas sem efetivamente, nesses prazos maiores, falar em reversão. Quando a gente vem para o diário, a coisa já fica mais interessante de se observar. Né? Semana passada, se você viu a análise, em relação ao dia 25 aqui, a gente teve um teste lá na região do 900. Eu comentei sobre uma exaustão, foi bem interessante ver na hora que era o 900, uma região importante que deveria ser rasgada ou ter muita força para ser rompida. E o que aconteceu foi que chegou no 900 e teve uma exaustão. Se você não viu, até volta lá no vídeo que eu mostrei, inclusive, a barra volumétrica com a situação. Então a gente teve essa batida lá na sexta-feira que foi cravado em cima da projeção que eu tinha. Né? Aqui sim foi cravado, tá? Lá no 5.900. Trabalhou enroscado, um pouco enroscado os 2 primeiros dias, meio travado, né? Comentamos sobre a importância do 810, 820. Tinha uma mínima aqui no 801 e tão importante, mais importante que isso, eu falei do 730, né? A gente tinha tido ele como vários dias de resistência aqui, depois vários de suporte e não foi surpresa. Nossa bola de cristal já tinha avisado. Fizemos uma mínima na quinta no 733,25 e na sexta no 732,50, né? Por isso que é interessante a gente dar essa análise retrospectiva aí, porque a gente pode achar pontos onde o mercado pode voltar a trabalhar, né? Então, o que aconteceu aqui, mais ou menos, um dos cenários que a gente imaginava. Então, ele segurou no 10, o 10,20 também tinha sido importante, segurou por ali. No dia 23, ele tinha segurado e respeitado ali. Ele foi para cima, não conseguiu fazer nova alta, fez já um candlezinho maior vermelho. A gente vê alguns candles meio que de indecisão, né? Você vê um corpo pequenininho aqui nos 4 dias anteriores, né? Mas depois na quarta-feira a gente já viu essa caída. E para quem gosta de motivadores, a gente teve no final do dia, na quarta, alguns resultados,
de empresas techs, né? E na quinta deu essa escorregada, tá? Então, chegamos no 330, no 730, desculpa. Agora, essa é a região a ser observada aqui, o 720, 730, porque escorregando daqui, a gente teria mais 100 pontos até o Fibonacci de 38, né? Então, observar o que acontece aqui não seria também de surpreender se víssemos uma vez que ele está no Fibonacci, se a gente visse aqui uma repicada, né? Embora ele tenha vindo forte, poderia sim a gente ver como foi suporte e resistência antes, uma segurada aqui, uma tentada de pelo menos no 810, 820, e caso isso aconteça, se não chegar lá e voltar, aí confirma sim a fraqueza, aí pode ficar ligado, tomar cuidado com compras, né? Então, uma eventual respirada aqui, ela teria que no mínimo chegar lá e se abortar antes, acende a luzinha para a gente. E aí, vamos para os nossos tempos mais curtos, os 60 minutos aqui, para a gente poder ver regiões. Vamos ver o que a gente já falou semana passada. Isso, por isso que essa análise ela é válida todos os dias e até depois, porque essas regiões elas não mudam todo dia, né? Então, você pode sempre pegar e ir olhando mesmo durante a semana, que você pode ter boas referências, né? Então vamos lá, a gente repete o que a gente falou na semana passada, de cima para baixo, a gente tem o 912, 915 lá em cima. Depois o 898, 905. Depois aqui um pouco mais para baixo, reposicionando, temos o 568, desculpa, o 865 com 875. Essa região do 835, 845 também interessante de olhar. Baixando o 810, 820 que tínhamos comentado, e esse é um divisor interessante. Continuando o 794, 800, lá para baixo o 720, 733. Tá? A gente já pegou no topo dele aqui, que foi 733. Então a gente pode ver uma escorregada ainda até o 20, que não necessariamente significaria continuidade, que está dentro dessa região aqui, que foi interessante antes, né? E continuando 702, 710 e para baixo 768, 778, tá? Essa semana tem eleição na terça-feira, tem FONC na quinta-feira, então essas eleições são muito esperadas. Lá, diferente daqui, o resultado não é rápido, né? Então a gente tem que. A votação começa antes, a apuração também é demorada. Então não quer dizer que na terça-feira necessariamente a gente vai ter alguma coisa. Tem logicamente as pesquisas, mas como já era o caso recente, ficar muito atento, evitar correr risco desnecessário, pegar momentos de muita volatilidade. Se você sabe surfar isso, perfeito, ótimo, manda ver. Mas do contrário, não vá, porque é fácil machucar, né? Então é isso, é uma semana mais de para nós traders médios, podemos tomar muito cuidado de se proteger do que querer fazer a vida aí, né? Tomar bastante precaução, ok? Então é isso, turma. Uma ótima semana, bons trades e sucesso. Grande abraço.